Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Félix aqui e nós estamos aqui para resolver a segunda bateria de questões que foram aplicadas no concurso da Prefeitura de São José de Ribamar neste domingo, 26 de julho de 2026, pela tarde, ok? Então nós tivemos aí mais algumas questões de história e geografia, se eu não me engano, 4 questões, das quais 3 de história e conhecimentos gerais sobre o município e uma questão de geografia. Muita gente criticou a prova que foi realizada pela manhã, dizendo: ah, mas nem caiu nada sobre história de Ribamar e tal. Bom, a banca não é obrigada a cobrar um assunto de Ribamar, se bem que essa é a lógica, né? Mas o edital, da forma como ele foi feito, deixando em aberto história de Ribamar ou do Maranhão, eles poderiam cobrar qualquer coisa. Ou não cobrar. E tudo bem. Cobraram na prova da manhã, para a galera da Guarda Municipal, cobraram história do Maranhão. Caiu a revolta de Beckman, caiu o massacre do Alto Alegre e caiu algo sobre o período do Sarney. Nós fizemos um vídeo aqui respondendo, então, inclusive, dê uma olhada nesse vídeo e faz parte. É assim mesmo. No concurso, você tem que ter também muita sorte para que caia a questão que você estudou. Nem sempre você vai conseguir estudar todo o edital, mas dentro daquilo que você conseguiu estudar, você precisa ter sorte para que caia aquilo, né, que você estudou. Enfim, sem mais delongas, vamos responder aqui as 3 questões, as questões que foram cobradas e das que eu consegui receber, das que chegaram até mim sobre essa prova aí, né, da IJK. Vamos lá, galera? Vamos aqui para o slide. História e conhecimentos gerais sobre o município de São José de Ribamar, questões de número 26 a 29. Vamos ver aqui o que aconteceu, meu povo. Vamos lá. Questão de número 26. Preste bastante atenção aqui, olha só. Essa questão ela versa sobre a origem do nome de São José de Ribamar. Falamos demais sobre isso. E muita gente dizia assim: ah, mas isso aí é muito batido, isso não vai cair. Como eu acabei de dizer, o jogo tá aberto, pode cair qualquer coisa. E você tem que estudar. Nós falamos muito sobre a origem do nome São José de Ribamar, falamos demais. E veja bem, Folhetim de Pietro de Castellammare, 1861, um poema. Era o vento bem fresco, bem duro, era crespo, era indômito o mar, tinha o céu, o cariz muito escuro, e o trovão tinha crebo e estrondar, o navio adornado e fendido, roto leme, de velas despido, já cedia do mar ao furor. Foi então que a maruja assustada fez promessa bem crente e sagrada dos bons santos de altar ao melhor. Sobre a lenda que se refere à origem do nome de São José de Ribamar, a opção correta é. Esse texto aqui, esse poema, ele está aqui só para despistar, ele não é tão relevante para você responder a questão. Você, concurseiro esperto, que estudou bastante sobre a história de São José de Ribamar, sabe que a origem do nome está ligado à tradição dos índios gamelas, que chamavam esse lugar de São José de Aribamar. Nós vamos ter uma dupla composição do nome de São José de Ribamar. Uma parte da explicação do nome vem pela lenda do navegador português, que estava naufragando, e aí ele faz uma promessa: caso ele fosse salvo, ele traria uma imagem do santo São José e faria uma capelinha para ele ali naquela região da Baía de São José, onde hoje fica o município de São José de Ribamar. Ele foi salvo e ele cumpre a promessa e traz a imagem do santo. Então, por isso que esse local ele recebe o nome de São José. O Aribamar, isso aí fica por conta dos índios que moravam ali nas proximidades, fazendo referência à localidade. Ribamar ficava numa região um pouco mais elevada em relação ao nível do mar, e eles chamavam de São José de Aribamar, ou São José de Abeira do Mar. Ok? Qualquer uma dessas duas está valendo. Então, sobre a origem do nome, questão de número A, eles querem a correta, mas vamos lá analisar todas as questões de número A. Tem esse nome por conta de um confronto que houve entre um navio inglês e um português na Baía de São José. O português, em desvantagem, fez uma promessa ao avistar a terra, construiu uma capela em homenagem a São José de Ribamar. Gente, essa questão está completamente o que, pessoal? Completamente errada. Não há, na lenda de fundação do município, nenhuma questão ligada
a confronto de navio português com navio inglês. Então, esquece, tá errado, elimina, fora. Ok? B. O nome da cidade se deu pela lenda da qual São José veio pelas águas através de um capitão português, salvo de um naufrágio, graças à fé em São José, tendo os índios contribuído com a denominação de São José de Ribamar, depois alterada para Ribamar. Perfeitamente isso, até o momento é exatamente isso, tá? A imagem do São José veio pelo capitão português. E os índios contribuem com o nome de Aribamar. Então, São José, pelo santo que recebe a promessa, e porque São José, repetindo isso é importante, porque São José na Europa, por tradição, era o protetor dos navegantes. Então, o capitão português, quando ele se vê em maus lençóis, ele vai fazer uma promessa a São José, ok? Então, essa aqui, até o momento, é a resposta correta. C. A origem foi determinada por uma lenda indígena de devotos de São José catequizados por ordem católica dos carmelitas. Nada a ver. E questão de número e alternativa D. A origem surgiu em 1913, quando o município foi desmembrado de São Luís por ordem do governador Paulo Ramos. Nós temos várias incorreções históricas aqui. Primeiro que essa lenda de fundação, embora nós não saibamos a data correta, anota aí, ela faz referência, ela vem de um período colonial, do Maranhão colonial, ok? Quando os portugueses navegavam por aqui, no Maranhão colonial, embora não saibamos a data exata. Em 1913, já como revisão, anota aí para sua prova, pode ser que cobre isso, em 1913 foi o ano em que São José é elevado à categoria de vila e município e vai ganhar autonomia administrativa, ok? Não tem nada a ver com o fato do nome. Então, senhoras e senhores, questão de número 26, o gabarito correto é a letra B, beleza? A tradição do navegador português e dos índios. Perfeitamente. E aí, diga aí, comente aqui embaixo. Você que fez essa prova, acertou essa questão? Ou você que vai fazer a prova domingo, sabia dessa informação? Eu acredito que sim, porque se você acompanha nosso canal aqui no YouTube ou o perfil do Instagram, TFS História, nós fizemos vários vídeos sobre esse tema, né? Esse é o tema mais batido. Eu até nem imaginava que pudesse cobrar essa questão por ser o mais batido, ser o mais fácil, né? Digamos assim. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão de número 27. Opa, outra questão ligada a uma questão religiosa. O município de Ribamar, senhoras e senhores, ele tem uma forte ligação com essa questão religiosa desde a sua fundação, como nós vimos na questão anterior. E essa tradição religiosa, essa força religiosa, ela vale até os dias atuais, no sentido de que nós temos em setembro as festividades de São José. São José é um centro de peregrinação católico do Nordeste. São José possui a maior festa católica do Nordeste, a festa do padroeiro em setembro. Quer dizer, a maior festa do Maranhão e uma das maiores do Nordeste. São José de Ribamar tem um complexo religioso que é reconhecido como patrimônio material e imaterial por lei estadual desde 2024. Então, anota essas informações aí, já para a sua prova do próximo domingo, pode ser que caia isso. São temas muito fortes, muito característicos do município de São José de Ribamar. Beleza? Então vamos lá. Sobre a lenda da imagem de São José. Outra lenda relativa à imagem de São José, colocada na ermida de São José de Ribamar, é a transferência da imagem para São Luís. Mas a imagem voltava sozinha para o município de São José de Ribamar. Essa lenda é muito forte, né, no município. Dizem que pegaram a imagem, tiraram de São José de Ribamar e levaram para Passo do Lumiar, que na época era para um povoado conhecido como Anindiba. Eles pegaram a imagem de São José, levaram para Anindiba, mas a imagem não queria ficar lá. Ela voltava sozinha para São José de Ribamar. O seu cajado virava tipo uma lanterna, um feixe de luz, iluminava o caminho e ele era acompanhado por anjos e voltava de Anindiba para São José. Portanto, senhoras e senhores, a A está errada. B, a transferência da imagem de volta para Portugal. Não, está errado. A referência é de Anindiba para Ribamar. De Anindiba para Ribamar. A destruição da imagem pelos índios locais devido ao paganismo silvícola, mas a imagem reaparecia na capela totalmente intacta. Errado. Questão D. A transferência da imagem para Passo do Lumiar,
mas a imagem retornava sozinha à capela de São José de Ribamar. Correto, gabarito da questão, letra D de dado, ok? É uma outra lenda muito forte do município. Muito bem, galera, nós comentamos sobre isso aí em alguns vídeos anteriores, né? Temos bastante vídeos aqui no canal do YouTube, no Instagram. Digo e repito, acompanhe nosso canal, inscreva-se, siga, compartilhe e ajude-nos nessa grande tarefa e missão que é fazer com que você seja aprovado em um concurso público. Então, questão 27, gabarito letra D, Anindiba. Muito bem. Vamos para a próxima questão, pessoal, questão de número 28. Opa, essa questão aqui, ela está mais relacionada à área de geografia. E aqui vai um salve para o nosso amigo professor Marcos Mendes, professor referência de geografia do Maranhão e do Brasil, aqui da cidade de São Luís. Esse assunto é concernente mais à área dele, só que nós, no contexto de história geral, sobre o município, de conhecimento gerais sobre o município, trabalhamos muito essa questão. E fizemos até um vídeo anterior dizendo da população do município e da colocação do município no ranking, onde ele ficaria com a população atual, com a população estimada. E vamos lá. Segundo o censo do IBGE de 2020, por ser um dos municípios mais populosos do estado, São José de Ribamar ocupa no ranking estadual a posição de... Ou seja, dos municípios mais populosos do Maranhão, Ribamar ocupa qual posição? Obviamente é a capital, que é São Luís, com mais de 1 milhão de habitantes. Segundo lugar é Imperatriz, a nossa capital do Maranhão do Sul, cidade maravilhosa, às margens do Rio Tocantins, conheço demais, inclusive saudade de lá. São Luís primeira, Imperatriz segunda e Ribamar vai aparecer como a terceira cidade mais populosa, pessoal, do estado do Maranhão, ok? Então, resposta correta é a letra C. Ribamar é a terceira cidade mais populosa, ficando atrás de São Luís, capital, e de Imperatriz, que é a capital do Maranhão do Sul, né? Digamos assim, tem gente que não gosta desse termo, mas vamos lá. Imperatriz, capital do Maranhão do Sul. Muito bem. Questão de número 29. E a última questão, das que eu tenho aqui, eu não sei se tem outra questão dessa prova sobre esses assuntos. Nós fizemos aqui 4 questões, para alguns cargos eram somente 4 questões de geografia e história do Maranhão e de Ribamar. E então, indo para a quarta questão, a questão de número 29, foi sobre França Equinocial. Olha só, outro assunto muito batido. Eu sempre tenho dito nas minhas aulas presenciais e nos vídeos que vão para a internet, que existem assuntos que são muito famosos, muito populares sobre a história do Maranhão, né? E no que se diz respeito ao Maranhão colonial, um dos assuntos mais famosos é justamente esse, pessoal. França Equinocial, Batalha de Guaxenduba, Revolta de Beckman, que inclusive caiu na questão que foi feita pela manhã e já respondemos aqui. No período imperial, os assuntos mais famosos e que tem chance de ser cobrado é Balaiada e a adesão do Maranhão à independência. E no que se diz respeito ao Maranhão republicano, os assuntos mais batidos são vitorinismo, greve geral de 51 e sarneísmo. Enfim, essa questão ela trouxe aqui França Equinocial. O que é a França Equinocial? Resumidamente, antes de resolver a questão aqui, nada mais é do que a colonização, a tentativa de colonização francesa no Maranhão. Capitaneada, liderada por Daniel de la Touche, senhor de La Ravadière, que sai da França, da cidade de Cancale, do porto de Cancale, para o Maranhão. E os franceses chegam aqui, na ilha do Maranhão, junto com os padres capuchinhos, e vão fundar a cidade de São Luís. Vão fundar o Forte de São Luís, e a partir do Forte de São Luís, a cidade de São Luís, no dia 8 de setembro de 1612, onde vão realizar aí, né, a primeira missa. Essa é a França Equinocial. E por que equinocial? Porque equinocial era chamada, era a linha do Equador, que na época recebia esse nome de equinócio, e por estarmos próximo a essa linha, França denominava essa região como França Equinocial. Ok. Essa é uma visão geral desse assunto, né? Daniel de la Touche iniciou a colonização do norte brasileiro com foco no Maranhão. A França Equinocial, período que vai de 1612 a 1615, informação importante, os franceses ficaram só 3 anos no Maranhão, foram expulsos logo pelos portugueses, e os holandeses também ficaram só 3 anos, já grava essa informação, né? Não demoraram muito tempo.
Então, sobre a invasão francesa no Maranhão, ela decorreu de quê, pessoal? A. Da disputa franco-inglesa pelo controle da América Setentrional. Não, não havia uma disputa entre franceses e ingleses por esta terra. Então, essa questão está correta. Incorreta. B. Da disputa franco-lusa pelo controle do norte brasileiro, já dominado e ocupado pelos portugueses. Bom, aqui faz sentido, tá, pessoal? A França equinocial, ela acontece justamente porque os franceses tentaram dominar o Rio de Janeiro por volta de 1555, mas eles foram expulsos de lá. Mas ao serem expulsos do Rio, no que seria a chamada França Antártica, eles já conheciam o território do Maranhão e resolveram vir para cá. E aqui vão tentar fundar a França equinocial nessa rivalidade contra os portugueses, contra os lusos. Então faz sentido, ok? Eu marcaria essa questão aí até agora, mas lembre-se, não marque a primeira questão de cara, leia sempre as demais. C. Do reconhecimento do Tratado de Tordesilhas pelos franceses, que garantia a posse das terras setentrionais do Brasil à coroa portuguesa. Erradíssimo, pessoal. Se tem uma coisa que motivou a invasão francesa, o Maranhão e o Brasil como um todo, nas Américas, foi o fato dos franceses não reconhecerem o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha pelo Papa. Mas os franceses, eles não eram católicos nesse contexto. Eles não reconheciam a autoridade do Papa. E tem uma frase do monarca Francisco I, que é muito famosa, em que ele vai dizer: eu queria saber onde é que está o testamento de Adão, que dividiu o mundo só para esses dois bonitões aí, Portugal e Espanha. Onde é que está o testamento de Adão que diz que a Europa é só desses dois, o resto do mundo é só esses dois? Onde é que está esse testamento? Não tem. Então, se não tem, onde tiver uma terra desocupada, eu vou invadir. Esse era o pensamento, essa era a mentalidade dos franceses, ok? Então, por não respeitarem o Tratado de Tordesilhas, eles saíram invadindo vários locais nas Américas. E isso começando da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Até hoje tem influência francesa, tem resquícios dessa influência francesa no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul. Até hoje eles estão aqui, né, na Guiana Francesa. Então o Maranhão faz divisa com um país europeu. A Guiana Francesa é França, ok? Beleza? Então a resposta correta aqui, pessoal, é a letra B, tá? Aqui só tem 3 alternativas, porque na foto que me chegou da prova não veio toda a questão. Então eu não sei qual era a alternativa D. Mas, das que nós temos aqui à nossa disposição, a que faz mais sentido é a C, ok? A B. Resposta correta seria a letra B. Bom, gente, então 4 questões. Como é que foi essa distribuição aí? Uma questão foi sobre a lenda de fundação, que muita gente disse que não cairia, mas caiu, tá aí. O óbvio pode cair, os assuntos mais badalados podem cair, assim também como os assuntos menos com menos possibilidade de cair podem cair, faz parte. Sobre a imagem de São José, a lenda relacionada à imagem, sobre dados demográficos, caiu uma questão sobre França equinocial. Muito bem, fico feliz em saber que daquilo que nós trouxemos para vocês, muitas coisas caíram na prova, ok? Então, continue acompanhando os nossos vídeos, inscrevam-se lá no nosso Instagram, @TFSHistória, está crescendo demais. Quero deixar aqui um agradecimento a toda a galera que tem nos seguido e que já tem nos dito feedbacks positivos acerca de questões que acertaram, graças ao conteúdo que nós temos postado. Então, esse feedback de vocês é fundamental para que a gente continue esse trabalho. Quero de já desejar uma excelente prova para os professores que farão a prova para a Prefeitura de São José de Ribamar. Continue acompanhando os nossos vídeos. Nós vamos ter um aulão agora, dia 28 e 29, com 5 disciplinas: História e Geografia do Maranhão, Fundamentos da Educação, Informática, Português. Sinta-se à vontade para estar conosco, ainda tem vagas, tá? Tem pouquíssimas vagas ainda, nós temos um limite aí por conta de uma própria limitação do aplicativo de transmissão. E assim, galera, tudo que vocês têm estudado de História do Maranhão,
não vai ser em vão, ainda que você não passe no concurso da prefeitura, porque logo, logo tá vindo aí o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, que vai cobrar, obviamente, História do Maranhão. E, repetindo, no Maranhão esse ano nós temos vários editais abertos na área de segurança, PM, bombeiro, polícia civil, perícia oficial e por aí vai. Todos eles vão cobrar a História do Maranhão. TCE também vai cobrar História do Maranhão. Então, aproveitem os vídeos que nós temos aqui no canal, no YouTube, no Instagram. Mas para aprofundar os seus conhecimentos, não esqueça de adquirir a nossa apostila de História do Maranhão. Completíssima, com questões comentadas, mapas mentais, ordem cronológica, perfeita para a sua aprovação em um concurso público ou em um vestibular, ok? Então, no mais, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu!